Olá, pessoal. De volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, hoje a gente traz aqui o Júlio César, muito obrigado, ex-prefeito de Palmeira dos Índios. Que alguns chamam de imperador, não vou dizer quem é. Atual, assumiu recentemente, agora faz o quê? 8 dias? Isso, né? Secretário de Relações Externas e Internacionais. Federativas Internacionais, não é isso? Isso. Mas a gente vai conversar muito sobre política, Júlio. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. E assim, eu queria começar essa entrevista falando sobre Palmeira dos Índios. Depois a gente fala sobre a sua candidatura ao governo. O Júlio César é um colega, é jornalista, nosso colega de profissão. Você chegou em Palmeira dos Índios, a gente sabe da sua origem, né, humilde, e você derrotou famílias tradicionais em Palmeiras, né? Naturalmente isso teve um custo, né? Isso não aconteceu assim. Queria que você fizesse um resumo de como foi essa disputa com essas famílias tradicionais e se você sofreu muito nessa luta hoje. Primeiro, obrigado, Carlos. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Olá a todos. Eu nunca fui protagonista da política, né? Eu sempre vi o bastidor, mas ainda muito cedo comecei a gostar da política porque eu fui para o rádio muito cedo. Meu sonho era ir para o rádio, embora tivesse cacofonia. Mas, ao superar isso, fui para o rádio, trabalhar ainda em 86, 87, como estagiário, programa de esporte. E depois fui me apaixonando. Sabia que tinha que estudar, porque era sempre o conselho que a gente ouvia dos pais e também daqueles que deram oportunidade na época. Você está aqui no rádio, você tem que ir para a faculdade. Você quer crescer, vai estudar. Então, comecei ainda iniciando, sem muito conhecimento. Depois eu fiz o curso técnico de rádio pelo SESMAC, aqui no Parque Gonçalves Leite, porque eu vim para Maceió morar com a tia, e depois eu fiz jornalismo. E aí, quando terminei jornalismo, eu já estava inserido no meio político, porque eu apresentava comícios, fazia eventos, uma hora ali com o Timóteo, com a Rita Correia, uma hora apresentando campanhas políticas. Na época, eu comecei com as campanhas políticas ainda com Manuel Gomes de Barros, Evaldo Suruagi. Depois, quando passou esse tempo, e eu já ali, após passar as campanhas, eu fui convidado para trabalhar na parte de comunicação. Eu estava ali com 18 anos e meio por aí, foi quando surgiu um concurso da polícia. Eu fiz o concurso da polícia, passei para a polícia militar, né? Logo, o coronel Maxwell descobriu que eu era da comunicação. E logo ele convidou para a 5ª seção. E da 5ª seção eu continuava fazendo comunicação da polícia. Era o coronel Rosendo, o coronel Jaime também. Comandaram a 5ª seção da PM. Naquela época era o comandante Rocha, à frente da corporação. Governo de Geraldo Bulhões, né? E eu começava a fazer trabalhos independentes, apresentando trabalhos independentes, apresentando eventos, apresentando todo tipo de evento. E fui aproveitando cada oportunidade, mas sempre com olho em Palmeira, porque eu participava das campanhas políticas na época com a Edival Gaia, na época com a Helenildo, com essas famílias, também com o Gileno. Você não tinha muito escolher, não, era o que aparecia. Era o que aparecia. E aí você... a gente, para o que chamasse, a gente ia participar. E claro, mas tinha uma fidelidade a um grupo lá, que na época era o deputado Edival Gaia, presidente do Tribunal de Contas. E aí foi quando a gente já foi vendo mais de perto a política ali no meio. E me apaixonei pela política, né? Minha mãe, todos sabem, minha família não tem tradição política, minha mãe era uma feirante. Nem de militância, né? Você não teve militância política nenhuma. Eu vim do movimento comunitário, eu fazia parte já de associações, porque eu já tinha trabalhos comunitários. Você lembra que aqui no Bebedouro tinha uma fábrica de sopa, tinha um sopão lá, e eu consegui alguns baldes de sopa para toda sexta-feira eu levar para alguma comunidade. Eu trabalhava com a associação de moradores do meu bairro, Palmeira de Fora, com o João Pinto, que é uma liderança que me ensinou muito. Você levava a sopa daqui de Maceió no meu carro, e sexta-feira à noite, quando eu chegava no meu bairro, eu ia para uma determinada comunidade e entregar sempre diferente. Já era fazendo política? Também. Eu acho que ali estava iniciando o embrião já da política. Até que eu entro de vez, aí quando teve a campanha do então governador Ronaldo Lessa, que eu fui convidado por João Cavalcante para integrar a equipe de comunicação e já acompanhar o governador como assessor de imprensa. Aí eu passei a viver mais de perto, porque estava muito próximo do governador.
E eu pedi ao então governador Ronaldo Lessa, numa determinada ocasião, que ele me desse a chance de me lançar na política. Porque na política ninguém se lança. Você é lançado por um partido, por uma liderança que vem em você um feeling para ser candidato, uma aptidão política. Ele disse, você não está pronto. Mas foi o Teotônio Vilela que disse, você está pronto para ir para a política. E em 2010 ele disse, você vai ser candidato a vereador em Palmeiras ou a deputado federal. E aí onde é que nasceu o racha? Porque na hora que o governador do estado disse que eu poderia ser candidato a deputado federal numa campanha adiante, porque primeiro eu teria que ir para a campanha para vereador, quando surgiu a campanha, que veio a campanha, quando abriram as urnas, eu fui o vereador mais votado naquele pleito, em 2012. 1.507 votos aproximadamente. E 2 anos depois, o partido PSDB precisava fazer um grupo. Para quem? Para fortalecer a campanha de Pedro Vilela, que naquela época seria candidato a federal. E o grupo ao qual eu fazia parte viu aquilo como sendo uma oportunidade que, naquele momento, não era interessante para o grupo, porque poderia ter um crescimento político, até eu entendo, mas conversasse comigo. E foram direto ao governador e conseguiram derrubar a candidatura. Quando eu soube a conversa, eu me senti injustiçado. E, então, eu rompi com esse grupo. Na época, era o grupo do ex-prefeito James Ribeiro, e o grupo também do deputado Edival Gaia. Você sofria preconceito lá em Palmeiras dos Índios? Olha, sinceramente. Sim, eu já sofri, mas nunca me vitimizei. Eu já sofri algumas pessoas que olham dos pés para a cabeça, outras pessoas que te tratam de uma forma quando olha para você, né? Às vezes quando diz, esse aqui é o prefeito, as pessoas já mudam, aí o tom muda. Eu em silêncio eu digo, você é um tolo, porque pelo fato de ser preto, de ter vindo de uma periferia, eu nunca me senti menorizado, nem nunca me vitimizei. Eu sempre fiz questão de... O problema também é quando passa a se sentir superior. Claro. Né? Porque sabe que o respeito é ao cargo. Exato. A pessoa... Exatamente. Frequentei as mesas mais importantes e sempre entrei e saí com respeito a todos. Eu fui muito atacado, vocês sabem, porque a disputa pelo espaço político não vem fácil. Ataque em Palmeiras dos Índios. Em Palmeiras dos Índios. Inclusive sua vida pessoal. Né? Isso, claro. Eu tive, Ricardo e Carlos, ataques sistemáticos. Né? Por exemplo? Olha, setores da imprensa que 24 horas por dia criaram pautas e tudo que é jeito. Lá eu em silenciava, sim, em Palmeiras. E ali vendia. A grupos políticos. Pois é. Rádios e jornais, porque são famílias com um poder político muito forte, econômico muito forte. Governaram Palmeiras por muitos anos e eu tenho um respeito por essas famílias. Mas politicamente eu tenho o meu lado e tenho o meu espaço. Eu procurei buscar esse espaço. Repito, não foi fácil, porque você vai enfrentar grandes desafios, você enfrenta forças econômicas muito fortes, mas o momento político, quando eu fui eleito lá em 2016 para prefeito, eu já vinha de uma onda de governador, aquela campanha de 14, que me projetou muito, né? Porque a televisão, o rádio, a campanha era muito forte. Então, lá em Palmeiras, o então governador Renan Filho, que era a reeleição dele, ele teve... Reeleição dele? Era a eleição do Renan Filho, ele teve 13 mil votos e eu tive 11 mil votos. Né? Você imagina a disparidade econômica de campanha e ali ele tinha o apoio do prefeito, ele tinha o apoio de um grupo político muito forte e eu tinha o apoio de simpatizantes, pessoas da família. Ô, Júlio, me apoiaram. Pegando essa questão da sua candidatura, você sabia que você não era o candidato do governador Theo Vilela, você era o candidato do PSDB, mas o candidato dele era o Renan Filho. Eu estou dizendo isso até porque o Pinto de Luna esteve aqui numa entrevista e disse que foi para uma reunião lá em Murici, né, na fazenda do senador Renan Calheiros, onde estava o Theo Vilela, que era uma reunião de apoio à candidatura de Renan Filho. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Tanto é que a gente tinha uma tracking. E todos os dias, o Einar Jacome, que era o marqueteiro da campanha, era um inclusive faleceu com a Covid, ele sempre recebia a tracking de outros colegas marqueteiros. E nós crescemos 6%. Nós crescemos, tanto é que a campanha, quando terminou, eu bati 15,8%. Era, mas era um professor, um mestre em comunicação. Eu aprendi muito com ele. Era um marqueteiro. Claro. Era complicado. Demais. Mas, assim, muito didático. Tinha duas coisas nele que, pela formação militar, me ajudou muito, que era a disciplina e a hierarquia.
é assim e desse jeito. E tinha que ser daquele jeito. Então, eu disse a ele, ó, eu estou aqui por um desafio, por uma missão do partido. Eu não tinha apoios importantes, eu não tinha vereadores. Relação orgânica com não, o partido. Mas eu viajei num sonho. Galho, né? Eu viajei num sonho. Você acreditou mesmo que estava disputando? Claro! Eu ia para as ruas, eu fazia discursos temperados lá na Praça de Coruripe. Você acreditava Por mais que que eu era saísse rapidamente da cidade, eu fiz discursos temperados nas praças de batalha, dizendo que a gente ia prender quem matasse, quem mandasse matar. O meu governo seria um governo comprometido com a segurança de todos os alagoas. Mas logo em batalha? Pois é, porque o marqueteiro orientava que eu tinha que fazer esse discurso nessas regiões para dar TV, para mostrar que aquele candidato estava disposto e determinado a realmente concorrer à eleição para governador. Sofri muito com a questão financeira, porque não tinha grande financiamento, mas eu me virava. Eu batia na porta de amigos, de pessoas, empresários, pedindo ajuda e saía na rua com mais ou menos 20 ou 30 pessoas, visitando cidade por cidade. Em 33 dias de campanha, eu percorri 85 cidades. Você fez uma campanha no braço, 85 cidades, praça a praça. Claro, eu conhecia os prefeitos porque eu estava ali já andando no estado há muito tempo. Eu passei 20 anos andando com os governadores de Alagoas. Conheço Alagoas como a palma da mão. Por mais que ele não votasse em mim, mas eu fazia uma visita ao prefeito. Eu sabia que ele votava no Renan Filho, eu sabia que ele votava no Bilde Lira. Um exemplo desse foi o prefeito Fernando Sérgio Lira, lá de Maragogi. Cheguei na cidade um certo dia, sozinho, parecia Moisés no deserto, uma voz, e parei o carro na praça. Eu disse, vou visitar o prefeito, vou tomar um café com ele, pelo menos para me render uma foto para a campanha. Ele me recebeu muito bem, senhor, eu não posso ajudar, mas a cidade está aberta. Fiz isso com a Luísa lá de batalha e saía, porque eu sabia que era importante, porque tinha sido de alguma forma, uma grande oportunidade, primeiro de se apresentar ao Estado, depois de mostrar as minhas propostas. E isso, quando essa onda passou, que eu sou chamado no gabinete do governador, Ricardo, que a minha escolha é muito engraçada. Eu ia para a casa do governador, eu no carro, o Walter dirigindo, e o Beto Jucá na frente. Eu atrás, no banco de trás, com a mala do Theo, né? Eu atualizava o governador das últimas manchetes do dia e preparava ele para o dia seguinte. E ele disse, ó, o Eduardo Tavares desistiu. O que é que eu faço agora, meu Deus? Liga para Rogério Teófilo. Rogério, assuma a candidatura, governador, pelo amor de Deus. Enfrentar o Bill e Renan não dá. Rogério não quer. Liga para Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha não era o momento dele. Renunciou ao convite. Liga para Jorge Seixto. Não, liga para Geminiano Jurema. Liga para Marcos Ferreira. Você estava tirando para tudo Gilvan Barros. Só encontrou. Lembra que o vice era Gilvan Barros. Não quero. Eu disse, governador, o senhor está procurando um candidato para quê? Não, ninguém tem coragem de enfrentar. O que você acha, Júlio? O que é que eu faço? Eu disse, eu conheço um candidato que tem coragem de enfrentar o Renan Filho e o Bilde Lira. E tem coragem, governador. E esse candidato, se o senhor é para bater, vamos bater. É para a gente aliviar, a gente alivia. Agora eu conheço ele, se o senhor ligar, ele vai aceitar. Ele disse, me dê o telefone desse candidato. Se está aqui ao seu lado, sou eu. Ou seja, você se ofereceu para ser o candidato a governador. Eu vi o cavalo selado. E levou a sério a candidatura. Sério, porque se você observar os números, eu terminei a campanha com 15,8% dos votos. Foi mais que se eu tivesse mais 1% de votos, a campanha ia para o segundo turno. Era outra eleição. E aí é onde eu sempre pairou uma dúvida, né? E eu várias vezes me perguntei, será que eu sou mesmo um amor? Né? Será que eu sou mesmo escolhida? Eu sou mesmo? Porque quando a campanha bateu 15%, que a Tracking chegou para mim, o Inácio disse, o Ibope está dando na capa da Gazeta 1%. Mas nós temos 15%. E hoje é o debate da Gazeta. E hoje você tem que bater com força. Eu disse, quem é o alvo? Ele disse, Renan Filho. Mas o Renan Filho é uma máquina, preparado no tempo de relógio. Não, ele nasceu, né? E aí quando eu disse, o candidato Júlio César pergunta para Renan Filho, agora é minha oportunidade. Mas aquela campanha, estava tudo desenhado que o Renan Filho era o governador. Ele fez 2 grandes governos, eu tenho que reconhecer, muito preparado, inclusive depois de sermos adversários. Porque... Só uma pergunta, o que é que você acha do fato dele ter colocado a mulher como conselheira do Tribunal de Contas? Eu acredito que eu faria o mesmo. Eu acredito que eu faria o mesmo. Entendeu? São espaços políticos. Eu estou discutindo espaços políticos.
Eu não estou discutindo o grau familiar, sabe, Ricardo? Eu estou dizendo assim, nos espaços políticos, você começa a acomodar aqueles nos quais você confia. Aqueles nos quais você pode colocar. Você vê na política, qual é a tônica de uma banda da política? A traição. Você aposta tudo numa pessoa, você passa o seu legado político, você financia uma campanha. Passa 8 anos no governo e bota uma pessoa para fazer a fiscalização das contas do governo. Ô, Ricardo, o Tribunal de Contas ele tem um papel também. Qual? E também tem um papel. Olha, pelo menos em Palmeira eu recebo fiscalização direto. Eu recebo ainda multas também. Os gestores, o MP de Contas é implacável com a gente. Todos os contratos, todos os contratos, todos os contratos e licitações, tudo a gente precisa mandar dentro do tempo hábil. E hoje tudo eletronicamente. Então, o nosso sistema de contabilidade, hoje, se a gente não encaminhar esses dados, a gente não consegue, trava a máquina. Porque há um controle, desde a elaboração de empenho a pagamentos, de licitação deles. Então, assim, eu não discuto o mérito, mas, assim, eu acredito que se surgisse um espaço político que eu pudesse colocar alguém de confiança, eu acredito que ninguém mais do que aqueles que estão muito próximos de nós. É o que aconteceu em Palmeiras, porque você falou em traição. A gente está vendo Rio Largo, a gente está vendo Barra de São Miguel, a gente está vendo em alguns municípios com sucessões complicadas. Em Palmeiras, você escolheu a mão de ferro, a sua sucessora. Eu vou responder essa pergunta e vou encerrar aquela primeira dizendo o seguinte. Em 2016, fui para a eleição, ganhei a eleição contra todas as forças políticas, inclusive o governo do Estado. No dia seguinte, no day after, eu liguei para o governador para dizer a ele que é o seguinte, governador, eu preciso governar, o senhor foi meu adversário e eu preciso do Estado aqui, porque é uma cidade que tem muitos desafios. Trouxe o grupo todo para o nosso lado. Em 2020, votei nesse grupo. Fomos à reeleição. Ganhamos praticamente com a mesma quantidade de votos. Foi um pouco menor, porque em 2020, lembre que muita gente não foi votar devido ao medo da pandemia. Em 2024, eu precisava de alguém que pudesse dar continuidade a esse trabalho. E aí eu procurei, dentro do grupo, alguém que pudesse representar. A tia Júlia, ela atuou comigo. Tem algo a ver com o nome, não? Júlia, tia Júlia? Luísa Júlia. Não, eu sei, mas é porque virou tia Júlia. Eu acredito que... tem esse link? Tem um link muito forte. Porque é o seguinte, desde quando eu era criança, que era ela que ficava com a gente, eu e meus irmãos, como minha mãe ia para feira, comprar as coisas em Caruaru para vender. Então, ela ficava muito com a gente. Depois, ela passou no concurso do Estado. Foi ser professora na escola do lado. A gente estudou na escola do lado, Escola Mansur Ribeiro Vieira. Era a nossa professora de religião e de português. Quando não, ela estava em casa fazendo as tarefas conosco. Então, quando eu assumi a prefeitura, eu ofereci a educação para ela. Ela não quis. É uma senhora já da igreja, de 70 anos. Disse, não, não quero. Eu quero ficar no bastidor. Palmeiras tem umas tradições assim. A Maria José, né, que foi prefeita. É uma cidade muito religiosa. Muito religiosa. Maria José era muito ligada. Muito. A diocese está implantada lá, então a diocese é muito importante para nós. Então, ela foi eleita com mais votos até mesmo do que eu. Eu acredito que um reconhecimento do que eu consegui fazer com as condições que eu tinha. Não tem mais oposição hoje? Tem. Ainda temos oposição. Oposição é um espaço que quando alguém deixa de ocupar, outro vem e ocupa. Claro. Não adianta. Eu falo com o tamanho, né, para enfrentar você. Eu não me sinto com esse poder de dizer que não tem oposição, Ricardo. Eu acredito que eu procuro fazer sempre um pouco mais. Eu acredito que o sonho de Palmeira agora era o hospital. O hospital vai ser inaugurado em agosto. Né? O presidente Lula deverá estar em Alagoas para inaugurar esse hospital e lançar a duplicação. É uma duplicação na área urbana e uma terceira via até Maceió, porque vai ser duplicado o Trevo da Morte até a capital. Hoje o trânsito é muito intenso, porque além do Alto Sertão, hoje vem um trânsito de Arapiraca todinho de manhã, então para andar nessa rodovia está muito complicado, demora muito, então quando tem acidente Então assim, o hospital foi assegurado, 100 milhões de reais. Agora nós estamos investindo 200 milhões no saneamento básico da cidade. É uma obra que traz dor de cabeça, transtorno, mas, Ricardo, não tem obra hoje mais importante do que sanear uma cidade. Pública, pois é. E agora a duplicação. Está duplicando de Palmeira até Arapiraca. O que é que falta em Palmeira agora? Água. Nós temos água represada. O maior reservatório de água doce em Alagoas, depois de Xingó, é em Palmeira dos Índios, barragem do Bálsamo. Nós já estamos conversando com o governo federal, está no PAC a proposta para a gente garantir água.
E agora eu vou procurar também ajudar a cidade, porque nessa conversa com os empresários, eu vou a São Paulo semana que vem, visitar 10 grupos que querem vir para Alagoas. Por quê? Porque Alagoas tem incentivo fiscal, creditício e locacional, que são muito atrativos, eu diria que melhores do que os demais estados concorrentes do Nordeste. O governador negocia, dá as melhores condições, cria um ambiente de ações colaborativas com o setor privado e o setor público. Então a gente vai conversar com esses grupos a vir para cá. É claro que eu quero trazer para o estado, quero ajudar de alguma forma nessa oportunidade que eu tive com Palmeiras. Porque a SEF não tem recurso. A SEF é uma secretaria vertical e transversal. Sobre mas a SEF daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu quero lhe fazer uma pergunta sobre Palmeiras dos Índios ao longo das últimas décadas. O Palmeiras sempre teve uma tradição política muito forte, mas foi perdendo. Eu rivalizava com a Arapiraca. Chegamos a ter 4 deputados estaduais. Pois é, foi o que aconteceu. Um vice-governador. Sim, né? Mas o que aconteceu? Ricardo, eu acredito assim, agora você surge com essa possibilidade de retomar esse espaço. Veja só, o mundo muda e as pessoas precisam mudar. A forma de fazer política há 50 anos atrás era muito que paroquial, paternalista. Era, você viciava o cara ali com um trabalho, dava uma cesta básica. Não, porque a Arapiraca cresceu, né? Mas, Ricardo, se você considerar que há 60 anos atrás não existia Arapiraca, Arapiraca é uma moça jovem, surgiu agora, recentemente, eu estou falando em relação a Palmeiras, qual era a cidade de referência no interior do estado? Onde estavam todas as instituições públicas, privadas, bancos, em Palmeiras dos Índios. Era uma referência. Penedo, um berço cultural, literário. Perdemos. E foi o modelo político da cidade. Porque nós nos fechamos no modelo de uma panela que a gente esqueceu. A violência ali, que também afastava muito. Mas é uma cidade pacata, comparando a população. Houve um momento em que era uma cidade marcada pela violência. Foi marcada em alguns momentos da história política, algumas mortes, violência, graças a Deus. A oposição em Palmeiras é mais bravata, ataque, conversa. Mas assim, hoje, graças a Deus, é uma cidade que as pessoas ainda sentam na porta de casa. Ainda conversam com os amigos na praça, fazem encontro. Mas foi o modelo político para o Palmeiras. Porque se há 60 anos atrás, Caruaru, Barreiras, há 60 anos atrás, Paulo Afonso, há 60 anos atrás, Campina Grande, eram cidades que praticamente era a mesma condição do Palmeiras. Por que só o Palmeiras não avançou? Por que só o Palmeiras não cresceu? Modelo político. A cidade precisa... Não é porque o governador é adversário que o município não tem que se articular com ele ou trabalhar junto com ele. Não é porque um deputado federal não é o deputado do prefeito que eu não queira as emendas para investir na cidade. Eu sou do MDB. Mas eu recebo emendas do... Você era do PSB. Eu fui do PSB. Né? Foi do PSDB, aí PSB. Eu fui do PSDB, fui do PSB e agora estou no MDB. Se eu vou a Brasília como prefeito... E vai para o PSD, não? Eu acredito muito que eu vou aguardar a composição. Eu vou aguardar a composição do MDB. Não há chance de eu ser candidato a deputado federal. Eu quero dizer aqui, não, sem chance de eu ser candidato a deputado federal. Mas estadual? Por quê? Porque eu tenho um compromisso estadual, político. Sim. Estadual, se Deus quiser, vou apresentar meu nome ano que vem, ou pelo PT, ou pelo PSD, ou MDB. Peraí, deixa eu entender. Porque eu acho, por mais que eu ache que, enfim, a questão partidária, ela perdeu, né, a sua importância, perdeu a identidade, não tem mais uma identidade. Aí você está entre PSD... PT do Kassab, que é um partido que... O Kassab já disse, eu não sou de direita, de esquerda, eu sou de cima, não sou de baixo. Eu sou de onde estiver. Né? O Kassab só não disse isso, mas é o que ele faz. E para o PT, que é o partido, entre aspas, ainda é o maior partido de esquerda do Brasil. Você se sente incomodado com isso? Não ter essa... Não, né? Porque assim, na cabeça política... Você pesa muito a composição de uma chapa. Você é muito pragmático, não é não? Muito. Todas as perguntas que eu fiz, você responde. Não pragmatismo impressionante. Eu sempre tive lado. Assim, o que pesa na decisão de você ir para um partido? A composição de uma chapa. Por quê? O princípio da vantajosidade, do número de votos. O concorrer com figurões é uma coisa. E concorrer com uma chapa onde todos os proponentes eles têm praticamente a mesma taxa ali, a mesma quantidade de votos, a mesma margem. Então a gente vai discutir. Eu já recebi um convite
Recebeu Tá? o convite. Já recebi o convite. O deputado Paulão me fez o convite. Se o PT agora muda de direção ou não, a gente vai dialogar. Se não for possível, dialogamos com o outro. Mas o importante é que a gente apresente uma alternativa para a nossa região. Na nossa região hoje, nós temos ali o doutor Vanderlei, que faz uma política muito presente na região do Sertão. Hoje eles dominam a Estrela de Alagoas. Você tem o deputado Marcelo Vitor, que tem capilaridade em todo o estado, ele tem um grupo muito forte, e eu vou apresentar meu nome como alternativa. Eu vou colocar minhas propostas. Eu acredito que a minha principal bandeira diz o seguinte: olha, se eu conseguir chegar aqui, saindo de uma banca de feira, um garoto que transportava a feira numa carrocinha das madames, mas nunca me vitimizei, nem me senti menor, né? Eu acredito que assim, eu olho assim e disse, ó, qual o segredo? Qual foi a virada de chave? A universidade, você sabe disso. Foi a universidade. Vai estudar e as pessoas vão te respeitar. Tem uma história para contar, não nega a tua origem. Não nega, eu nunca neguei minha origem. Sempre fiz questão de honrar minha mãe, dizer, minha mãe, a senhora é feirante, mas a senhora é minha mãe e eu te honro, eu te respeito. Que orgulho de ter saído dessa barriga. Tá? Eu poderia não ser o Júlio César de hoje se eu tivesse saído de outro lugar. Então saí. E ela sempre me deu os melhores conselhos. Disse, ó, meu filho, quer ser alguém, vai para a universidade. Eu não consegui ter a oportunidade, mas você tem que ter. Você é preto, então tem que estudar, meu filho, para as pessoas terem teu lugar, as pessoas te respeitarem. Então eu acredito que eu vou levar essa história para a Assembleia. É um sonho impossível? Não, não é um sonho impossível. Eu acredito que você vai lutar, eu vou muito bater. E você é a maior liderança hoje de Palmeiras dos Índios com folga. Júlio, independentemente de qualquer coisa, você foi prefeito 8 anos, você elegeu a sua sucessora, você é um cara conhecido hoje de forma geral, quer dizer, na sua região você é um cara grande, importante, e virou secretário. Aliás, essa secretaria, que eu até brinquei, secretaria clandestina. Quando eu perguntei a um deputado... Não diga isso. Que você tire da clandestinidade. É verdade. Boa sorte, tire. Eu perguntei ao deputado, tá aquela história que o governador disse que queria que você fosse secretário, que você seria secretário, e eu saí perguntando onde, né? Aonde? Porque surgiu a comunicação e parece que você namorou com a comunicação. Não sei se foi, não foi correspondido. Não. Foi mais comentário da imprensa. Foi flerte. Nós temos um ótimo profissional, o Ender está fazendo também um acho. trabalho. E uma figura muito boa. Mas assim, e aí a secretaria não sabia o nome. Peraí que eu vou dizer o nome porque eu não sei. É uma secretaria que estava um cara que eu também não sabia que era secretário, né? O Hugo Lee. Hugo Lee, né? E, enfim, porque é uma secretaria que não aparece. Não é a única que não aparece, mas essa secretaria não aparece de jeito nenhum. Pois eu vou fazer aparecer. Vai fazer aparecer. Pode fazer. Ricardo, duas coisas. Não duvido, não. Aqui é em primeira mão, tá? Eu tive uma conversa há 8 meses atrás, até mesmo antes de sair do governo municipal, com o governador Paulo Dantas, dentro do carro, a gente se deslocando para uma obra. Ele disse assim, você, depois do Ele gosta muito de conversar com você, né? Gosto muito dele. As nossas energias se batem. Eu passei exatamente pelo que o governador passou, então a gente tem experiências nisso, né? E a gente se entende muito bem. O que foi, se entende muito bem, entendeu? A gente teve algumas experiências muito semelhantes e a gente se entende muito bem e ele me ajudou muito, demais no governo municipal, assim como fez Ana Filho, ajudando a transformar a Palmeiras dos Índios. Então, ele disse assim, ó, eu tenho algumas áreas que eu gostaria de que você fizesse parte. Aí colocou para mim aqui um leque, dentre elas a agricultura. Eu disse, governador... Mas ninguém quer agricultura. Como prefeito, eu quando indico alguém, eu digo que preciso dessa pessoa nesta área. Não é a pessoa que diz para mim para onde quer ir. Porque ninguém coloca regras a uma empresa que vai trabalhar. A empresa diz, as regras são essas, você aceita e a gente se submete àquilo. Eu disse, governador, estou pronto para colaborar. Eu disse, mas vá a Brasília, quando você voltar, o senador Renan quer falar com você. E aí não deu para ir a Brasília, tive uma reunião com o senador Renan na sede do MDB, e ele repetiu a mesma história. Conversamos com o governador e você é uma das pessoas... Júlio, seu irmão? Júlio, seu irmão, como é que está a Palmeira? Como é que está a dona Dadá? Tá tudo bem? Né? Tá bom, senador. O senador é uma energia muito boa, né? É bom estar perto dele, a gente aprende muito. Então, isso, você vai fazer parte do governo. Você é um dos quadros que a gente vai apostar para ajudar o governo do Estado. Então, se prepara, aguarda. Fiquei aguardando. E o governador disse, quero você ajudando nessa secretaria. O que é que você diz? Governador, eu sou um soldado. Eu nunca fugi à luta. Eu não tenho história de violência, mas nunca me acovardei.
Na hora que tive que enfrentar uma campanha para governador sozinho, eu fui. Na hora que Por que tive essa observação sobre a violência? Porque você nunca teve uma relação Porque a gente com sabe isso. que muitas vezes a violência determina força e poder. Mas você nunca E eu teve nunca usei, isso. não. Não Nunca. tem essa história. Eu tenho um histórico de Acho que é silenciar. dispensável, inclusive. Eu tenho, Isso. Ricardo, um histórico, muito forte. E aprendi muito a tanto desligar o off, como também a silenciar. Eu não respondo a coisas que eu vejo coisas que não fazem bem para mim, eu não quero nem ouvir nem assistir. Eu quero coisas que me ajudem, que me façam melhor. Então, quando eu aceitei a secretaria e conheci a secretaria, que fui ler as competências da secretaria, primeiro, uma equipe técnica incrível, fantástica. A secretaria precisa de quê? De comunicação. O secretário precisa falar, precisa se apresentar. Quando eu recebi, eu estou há 8 dias e vim enfrentar um Ricardo Mota tete a tete. Que é isso? Não é fácil, Isso, porque é bobagem. às vezes assusta. Isso é uma bobagem, isso é Quando eu besteira. digo Ricardo, eu digo a imprensa. Assusta. Não, a gente tem que estar aqui, defendendo aquilo que a gente acredita, contrapondo muitas vezes informações que chegam ao conhecimento da imprensa que nem sempre representam a verdade. A CEF é uma secretaria nova, porque o Estado também precisa mudar. Foi o tempo que o Estado só tinha Cefaz, só tinha a Secretaria de Comunicação. Educação, A gente hoje saúde. fala em desenvolvimento sustentável. A gente fala hoje em meio ambiente. A gente fala em troca de tecnologia, inovação. A gente fala hoje em cooperação bilateral, multilateral, cooperação em nível nacional e em nível internacional. O mundo parece que encolheu, como disse Marshall McLuhan, lá nos idos de 70. O mundo é uma aldeia global. Né? E é verdade, as pessoas vão a Dubai como se fosse agora Paripoeira, vão ao outro lado do mundo como se fosse aqui pertinho em Satuba, então está pequeno. Então a gente precisa dialogar com o mundo também. Eu falei agora há pouco, e vou falar mais quando você permitir, os estados do Nordeste, que representam 14% do PIB do Brasil, eu achei até que era menor, então há meio que um equilíbrio. Eu estou falando da força do Sul e Sudeste. Né? Comparando ao Norte e Nordeste, são regiões de grandes desigualdades. 14% do PIB do Brasil já é o Nordeste. E agora saiu pela agência Gov um estudo de que os estados que mais cresceram em 24 são os estados do Nordeste. É o quê? É o setor imobiliário, setor de serviços, né? de hotelaria, a gastronomia. As pessoas vão para cá. Então, a gente precisa dialogar com o mundo. A Argentina manda muita gente para cá, vamos dialogar mais com eles. As pessoas estão indo muito agora para aqui, para a Colômbia. As pessoas estão invadindo João Pessoa. Agora, muito procurado. Maceió já é muito procurada. Então, o Estado precisa. A CEF, ela cria. Maceió não tem força no turismo internacional, né? Eu acredito que a gente tem que apostar numa coisa que eu e você e Carlinhos faz muito. A gente precisa apostar no poder da comunicação. Tem que divulgar. A gente tem que vender o que a gente tem de melhor. Esse é papel da sua secretaria, que você está agora? O meu papel é também. Só que a comunicação corporativa, a comunicação institucional vem junto. Porque eu venho junto com a SEX, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, eu venho junto com o turismo, eu venho junto com a cultura, porque além do artesanato que a gente representa, das feiras nacionais e internacionais, todos os acordos bilaterais, todos os termos de cooperação entre o Estado, desde o convênio simples, a execução de uma emenda, há muitas vezes, Ricardo, um governo é tão grande que às vezes você, como gestor, deixa eu ver aqui as contas aqui. Quando você olha, tem 20 milhões parado. Por que está parado esse dinheiro? Porque falta uma licitação. Não porque não chamaram o segundo. O primeiro distrator não chamou o segundo. E o dinheiro está lá para ser executado. O gestor, ele está envolvido em tantos problemas factuais e diários, de crises. O gestor maior. Isso. Eu falo o prefeito, eu falo o governador, que se não tiver um setor que fique ali, né, tangendo, cuidando e dizendo, tem que executar. Cadê o convênio que não prestou contas? Nós temos aqui um termo de cooperação. Vamos abrir diálogo com todos, porque qualquer termo de cooperação, seja ele nacional ou internacional, precisa ter a conversa com a CEF. Agora a gente está indo agora conversar com Pernambuco. Abrir um diálogo com a gestão do canal do sertão pernambucano, que na banda de lá é um alagoano que mais produz frutas e manda para o mundo inteiro, que é Silvio Medeiros. Também eu faço a parte política. Transversal. Eu faço a parte política e levo quem comigo? Eu levo a CEINFRA, que é dona da obra. Eu levo a Secretaria de Agricultura. Então eu sou uma espécie de desbravador.
para que o Estado venha, porque o Estado seja precisa avançar. Também. Agora, quando eu digo assim, eu vou me reunir com 10 grupos, dentre eles alguns de varejo, que querem vir para Alagoas, porque a lei de incentivo fiscal de Alagoas ela é muito atrativa, os caras querem conversar com quem? Eles querem receber um enviado do governo, mas eles querem depois sentar com quem decide. Quem é que decide? O governador. Então, o meu papel é colocar quem quer investir na mesa do governador. Teria agora uma reunião com a Algás. A gente precisa ampliar essa planta. Tem investidor local? Não. O que é que a gente faz para expandir? Tem fundo? O que mais tem no mundo hoje é fundo investindo hoje, junto com o poder público. Apostar nas PPP não tem que ter medo do novo. Então, é uma secretaria que organiza desde feiras, que cuida do artesanato, que tem um leque de ação muito grande. Fora do Estado. Tudo fora do Estado. E no Brasil foi uma hora com apoio do Sebrae, uma hora com apoio da Petrobras, uma hora com apoio do governo federal, uma hora o próprio governo do Estado. Por isso que eu vou colocar aqui. Eu estou defendendo que a SEF, estou defendendo que a Secretaria da Mulher, defendendo que a Cultura também tenha uma cadeira no Conselho do FECOEP. Não é o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza? O artesanato, quem vende artesanato é rico. Se você cria um programa de fomento, se você cria um programa para ajudar, bota aquele cara numa feira, bota aquele cara para vender num evento de arquitetura. Nós temos hoje grandes artistas. De muito tempo perdeu, enfim, mas é um fundo original, mas é um fundo, né? Que tem uma capacidade muito grande, né? Junto com a desenvolve. Mas o Estado sozinho não consegue pensar nisso. O governador está focado em questões diárias que muitas vezes tomam o seu tempo. O secretário da Fazenda tá faz a mesma coisa. Tem todo o direito, todo mundo eu vivo em eterna lua de mel. Então, assim, Carlos, a gente precisa disso. Precisa de alguém que converse, que assuma esse papel. Eu chamo de interface, esse meio. E esse meio é a SEF. A diferença é que eu gosto de fazer publicidade, eu gosto de divulgar o que estou fazendo, eu gosto de dizer o que estou fazendo e vender o nome. SEF vai se tornar muito popular, porque agora eu vou para a missão de Dubai, a missão de Doha, a missão da Arábia Saudita, vou para a missão agora de São Paulo. Então eu tenho que divulgar como uma pessoa pública, não tem que ter medo. É para dar entrevista num canal, é para a gente falar um podcast, para a gente colocar a posição do governo. O governo tem que se comunicar com o cidadão e aceitar crítica. Eu convivi 8 anos com críticas todos os dias. Me abalou? Não. Tirou meu sono? Não. Porque uma hora, como disse Santo Agostinho, as críticas tiram a cegueira do teu olho. É melhor que os elogios falsos daqueles que estão ao teu lado, que corrompem e cegam você. Se você me permite, só fazer um registro sobre isso. Crítica, se não é de caráter pessoal, ajudam. Ajuda. Claro. Papel, né? Inclusive, quem vive da imprensa, se você é um cara de... Eu dizia o cara assim, ouve a rádio. Todo dia. Eu tinha um cara que ouvia a rádio. Prefeito, a luz num poste lá na Vila Maria tá apagada. Vai lá botar. Aí a mulher faz, eita, agora a prefeitura está trabalhando, olha o caminhão aqui. Então ajuda, você tem que comer. Quem não quer ter a vida exposta, que não quer ter seu nome na mídia, então não entra para a política. Não entra para a vida pública. Então, voltando para a política, voltando para a questão do PT. Aproveitar, o seu federal vai ser o Paulão, se você for PT. O meu deputado federal é Marcos Beltrão. Ele me ajudou 8 anos. Colocou muitas emendas para a Palmeira. No PP, não? O Marcos não tem um alinhamento ainda com o governo. A gente não sabe como vai ser a campanha do ano que vem. Vai que está tudo junto. A gente não sabe. Você acredita nessa possibilidade? Acredito, porque não tem inimigos na política. Não, na política tem adversários. Não tem amigo, não tem inimigo. É verdade. O que é que junta um político ao outro? Os interesses. Então, deixa eu fazer uma provocação. Já que você está em vias de entrar no PT, eu também concordo com o Ricardo. Eu aposto na sua entrada no PT hoje. Qual a sua ideia de Lula e Bolsonaro? Olha, eu trabalhei com os 2 governos, tá? São governos que têm ações e modo operandi de atuar diferente, tá? O Bolsonaro é um governo que foi muito técnico, fechado, não era aberta a discussão, tá? Pecou muito na comunicação, O governo Lula é um governo mais aberto, você dialoga mais fácil com o governo Lula. Pelo menos eu, como prefeito em Brasília, eu tive muita porta aberta, tive muita oportunidade. Também, eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro não me ajudou na época lá em Palmeira como prefeito, mas são 2 governos que têm modos de governar diferentes. E o Júlio César sem ser prefeito? Lula ou Bolsonaro hoje? Com quem você se aproxima mais?
Eu sou do MDB, eu voto em Lula. Não, É. o Júlio César. Lula, eu voto Lula. Eu Vota voto, no ano que vem, meu voto é de Lula. Eu tenho um lado, eu não posso ficar em cima de muro. Eu tenho muitos amigos policiais que não votam no presidente Lula. Eu respeito a opinião de todos. Você Eu respeito. continua na polícia? Não, quando você entra para a política, você Obrigatoriamente. sai Certo. ex officio, né? Você, na Polícia Civil, você volta. Mas na Polícia você é Militar, militar, né? lembra que eu, o Major Paulo Nunes e todos aqueles militares que entraram, eles são aposentados ex officio, né? Ou seja, pelos dias que trabalharam. Então, eu saí, mas eu tenho um carinho muito grande pela polícia. Eu nunca neguei isso. Foi ela que pagou meu custo de jornalismo. Lembre que a gente teve uma dificuldade do Estado devido àquela crise econômica. Então, a Polícia Militar foi muito importante no meu começo de vida, porque o salário que eu recebia, eu tanto tirei minha mãe da feira, que era uma promessa minha, como também a outra parte, eu pagava a faculdade de jornalismo no SESMAC, e um dos professores, né, era Paulo Cajueiro, que eu aprendi muito com ele e outros, e isso serviu muito para a minha projeção como profissional. Só uma observação, você citou, né? Teve a ajuda de um personagem que é interessante, sumido, né? Maxwell, né? Maxwell. Coronel Maxwell. Figura. Gente boa demais. Gosto muito dele. Sumiu, desapareceu. Totalmente. Vai, ele me liga. É. Viu? Né? Mas é uma figura, ser humano extraordinário. Gosto muito dele. Tá? Pessoalmente, Então, gosto muito dele. eu guardo isso, guardo essa gratidão. Então, vou fazer aqui uma última pergunta e depois passo para você, Ricardo, para Ok. finalizar. Então, você tem grupo, você tem lado. 3 vezes você já disse isso aqui hoje. Tem grupo, você tem lado. Então, É qual um lado muito amplo também. qual a Você sua tem ideia, lados. qual a sua ideia sobre a gestão do JHC aqui em Maceió? Você é deputado estadual, você vai no grupo que vai ser oposição ao JHC, mas você acha que ele faz uma boa administração, não faz? Olha, nós temos uma safra nova de prefeitos. Se você observar, por quê? Porque o modelo de governar mudou. Os níveis de cobrança da população, do controle social e, principalmente, das instituições que fiscalizam os gestores aumentou muito. Né? Talvez no dia a dia as pessoas não saibam, mas a CGU, o DENASUS, o Ministério Público Federal, Estadual, o Tribunal de Contas, Polícia Federal, todas essas instituições fiscalizam muito, porque não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. É comando bancário. Então você segue o rastro do dinheiro, chega uma emenda, você sabe para quem pagou. Você sabe, ninguém saca mais dinheiro. Não. Eu lembro... Tem gente que paga com dinheiro vivo. Continua pagando. Olha, passou de 5 mil, o COAF já informa. Então, mas eu lembro de uma época que eu ia para o porão do Produban buscar saco de dinheiro para pagar a polícia, que tinha um fourrier, pagavam ainda em espécie, em mãos. Depois, pouco tempo depois, em conta bancária. Mas hoje é comando eletrônico. Hoje é token. O prefeito hoje tem contas que o prefeito hoje nem tem acesso mais. Quem tem acesso é o gerente de convênios. O token fica com ele. É ele que paga, é ele que fecha contas. Então, o nível hoje de fiscalização é muito grande. Você tem gestores no estado que se destacaram muito. Né? Não há como negar o Renato do Pilar. Né? Eu sempre me inspirei muito nele. O Luciano Barbosa, que ao meu ver, esse não é da nossa geração, mas o Luciano é um dos melhores gestores. Eu também me inspirei muito em Luciano. O próprio Renan Filho, como governador, fez governos exitosos. Eu estou falando na questão municipal, porque ajudou demais os municípios, colocou muito dinheiro para convênio, para obras, então colocou, como eu repito, um hospital para a nossa cidade, ajudou demais os municípios. E aqui no Maceió não é diferente. O JHC pegou um momento econômico muito bom. Os recursos da Braskem, o governo Lula, ele também já tinha tido recursos do governo Bolsonaro, então ele pegou numa época muito boa. Na política precisa também um pouco de sorte. Né? Politicamente, a gente não sabe como ficam os grupos, se ele vai para um governo disputar uma majoritária. Eu voto em Renan Filho se for candidato a governador. Eu já disse declarado, eu voto em Renan Filho, voto com o nosso grupo, nós fazemos parte do grupo. Mas não é porque você faz parte do grupo que você não tem que reconhecer a grandeza de quem faz um trabalho, de quem está se destacando. Mas eu digo, é uma safra em que revelou muitos gestores jovens que nunca tinham tido a oportunidade de governar um município.
Muito jeitoso, muito jeitoso. Eu vou fazer uma pergunta a você. É um assunto delicado. Eu disse a você, não conhecia essa secretaria que você está comandando Não, você tem a agora. Pauline, né, que é uma grande gestora. Se deixar, você vai ser todos os prefeitos. Mas vamos lá. Eu não sabia dessa secretaria. Quando eu publiquei a primeira matéria dizendo que você ia para essa secretaria, Isso. eu Sou seu eleitor. Muito obrigado, é uma honra. Eu recebi um monte de denúncia do secretário que saiu de assédio. Uma coisa muito grave. O que eu também Hugo Lee. não conheço nem conhecia. Como é que você lida com isso? Como é que isso chegou para você na secretaria? E como é que o governo lida com essas denúncias? Olha, eu não tive acesso a isso. Estou tendo agora. Eu vi algum comentário feito e li também, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Hugo. Primeiro, o Hugo é um cara de família. Esses dias agora passou por um momento muito difícil com a filha dele, devido a uma coisa nova que está na internet, que é a concorrência entre jovens, tá? E a filha dele foi vítima disso. Ele me ligou, um ser humano muito centrado e muito técnico. Ele se colocou à minha disposição a todo momento. Tive a oportunidade de ficar somente eu e ele por alguns momentos, e ele fez as melhores deferências da equipe. Realmente eu fui ver quem era quem na equipe. E eu acredito que os fatos, eles uma hora eles são revelados, né? E muitas vezes as figuras públicas elas são julgadas sumariamente, né? Às vezes por um ciúme, às vezes por alguém que não gosta, às vezes por stalkers que perseguem você a todo tempo. Eu não costumo fazer juízo de valor, nem julgamento, mas a primeira impressão que eu tive é de um ser humano extraordinário e muito centrado na família. Tanto é que talvez eu tenha sido a única pessoa que ele ligou para dizer que estava num momento que não sabia o que fazer, porque aconteceu um problema de uma competição. E aí tinha sido a casa dele, né, vítima. E eu não posso. Então eu conversei uns 20 minutos dando conselho a eles o que fazer, que era importante ele tomar como medida. Mas eu também não, com a conversa com a minha equipe, ninguém fez qualquer relato sobre qualquer tipo de assédio que ele tenha feito dentro da SERF. É uma secretaria grande porque ela tem escritório em Brasília, tem escritório em São Paulo, tem senhoras, tem moças, tem rapazes, avós que trabalham lá. Então eu acredito que no interior tem um ditado que diz assim: de onde se ganha o pão não se come a carne. Ou seja, com quem você trabalha a respeito. Aqui também tem. Com quem você trabalha a respeito, com quem você trabalha boa relação. Eu acredito que a gente está aqui para aprender. Eu não cheguei sabendo de nada, estão me ensinando, ainda estou aprendendo e quero dar o meu melhor, como ele procurou dar o melhor. Agora o governador o convidou para assessorar, ficar numa área de assessoria e ele continuar no governo, colaborando, contribuindo. É isso. Júlio, foi melhor do que você pensava, não foi? Foi muito bom. Foi? Quero voltar mais vezes aqui. Tranquilo demais essa história de... Por favor, enfrentar Ricardo Mota, você conhece há muito tempo. É a mídia, é o microfone, é a câmera. Fala essa história, né? Você ser jornalista não significa que eu vou brigar com ninguém aqui, pelo contrário. Vou tratar sempre com respeito. Agora, perguntar não ofende. Né? Não, perguntar não ofende. E aqui é sem censura, pode perguntar qualquer coisa. É isso. Júlio, obrigado, viu? Obrigado. Ricardo, grande abraço. Valeu, Carlinhos. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.